Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito do N8N e o MCP que ele soltou, o MCP nativo, né? A gente já tinha esse MCP, mas era, digamos assim, um projeto da comunidade, né? Não era bem um projeto nativo ali, próprio pessoal endossado ali pelo pessoal não tinha ali o check ali do pessoal do N8N, tá? Então vamos aqui para minha tela, tá? Então lançou o MCP oficial do N8N. Como eu falei aqui, a gente usava esse MCP aqui, tá? Esse caminho aqui do CZ Long Kowalski, tinha o MCP ali dele, tá? E o que esse MCP do N2N vai fazer, tá? Vai basicamente integrar ali com a IA e vai liberar para a IA alguns, digamos assim, recursos, né? Que ela pode usar ali dentro do N2N. Então, ela pode escrever direto no N2N, ela pode criar e alterar o fluxo, né? Ela pode documentar. Então, você pode pegar algum fluxo que você pegou lá da internet, você que está aí, baixador de fluxos, baixador de templates, você pode passar agora para a IA, basicamente documentar todos aqueles fluxos ali. Ó, me explique como é que eu ponho isso aqui para executar. Me explique o que cada node desses aqui, o que eles estão fazendo, né? Você pode até pedir para debugar, né? Eu vejo muita gente às vezes ele perdida, principalmente com HTTP request, né? A IA vai poder ler a sua execução, né? Ter acesso à sua execução e te ajudar a fazer o debug, né? Aquela coisa que a gente tinha gravado no vídeo passado, falando sobre vibe code, né? A ideia do self-healing, né? Que tem essa coisa do a própria IA, digamos que debugar o código, revisar o código e trazer ali a solução, tá? Isso agora tá, digamos que o N2N ganhou esse superpoder também, tá? E também testar o workflow, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Agora testar em lote aqui, você ficar lá horas testando um agente SDR no WhatsApp, pega o N8N aqui, passa para ele lá o endpoint da Evolution para ele poder enviar as mensagens, envia ali e você vai testando, tá? Até ele criar, digamos que um fluxo específico só para fazer esses testes, tá bom? E fazer esses testes em massa, tranquilo? Aqui, pessoal, a ideia do N2N, só para a gente bater aqui, pacificar um ponto, tá? Que é o quê? A ideia aqui do N2N não é eu ficar brigando com Cloud, como você querer chamar, ficar brigando ali com o pessoal do Vibe Code, tá? A ideia do N8N é basicamente se integrar. Então, o N2N quer fazer parte dessa ideia dos fluxos agênticos, né? Que o pessoal chamou dessa forma. Perfeito? E aqui, a gente acha que o N2N não vai morrer, tá? Pelo menos não tão cedo. O N2N ainda faz muita coisa, que para quem tá começando, a barreira de entrada do N2N é muito menor que a do Vibe Coding, né? Mas enfim, né? Então só para a gente pacificar alguns pontos, pessoal, de integração, né, com esses dois, né? A gente acredita, pegando aqui aquele mito do Ícaro, né? Aquele rapaz que ganhou ali as asas do pai de Ciro, e o pai fala, não, nem tanto ao céu, né? Que ele não podia subir tão perto do céu ali, voar tão perto do sol, porque o sol ia esquentar a cera, a cera ia derreter, o moleque ia cair. Mas também o pessoal esquece do outro ponto, que é nem tanto ao mar, né? Ou seja, ele também não podia voar tão perto do mar, porque se ele perdesse a altitude, ele ia cair no mar e depois para decolar dali, né? Só se ele virasse uma águia de verdade, né? Enfim, então essa ideia é nossa, pessoal. A gente sempre tenta trazer que a virtude ali é o caminho do meio, né? Então, você não pode nem achar que só o N2N vai salvar a sua vida, nem só o Vibe Code, né? Se pode usar os dois, vou aprender a usar os dois e também não queremos aqui em nossa comunidade ninguém apaixonado por ferramenta, tá? Aprenda ali a usar a ferramenta, outra ferramenta apareceu, aprende ali a usar, mas não fique trocando de ferramenta também toda hora. Perfeito? Então, pessoal, a forma como a gente aqui na Polymath está usando para integrar os dois, né, N2N e Vibe Code, né, são várias aqui. A gente pode fazer, por exemplo, MCP, que agora o N2N disponibilizou, ficou melhor ainda, né? A gente também pode usar um Community Node. Então, parte do meu fluxo eu quero rodar um script em Python que já está ali instalado na minha VPS. Faz um Community Node para ele. Deixa ele, digamos assim, com toda aquela questão de observabilidade do N2N, toda a segurança que o N2N traz, né? Você pode trazer aqui para dentro do N2N para ele trazer, fazer essa parte, né? Principalmente, por exemplo, quando você tem que mexer com arquivos, mexer com imagem, mexer com vídeo, o N2N não é bem feito para isso, ele não trata tão bem essa parte, né? Você jogar isso daí para dentro ali da VPS, para tratar especificamente isso daí, você vai ter um ganho muito bom ali nas execuções, tá? Outra coisa também, você pode instalar ali aquela parte que você quer da sua aplicação instalar na VPS e o N2N consumir como se fosse uma API, né? Funcionaria mais na ideia aqui como se fosse um Community Node também, né? E você também pode pegar certas pastas da sua aplicação. Imagina que você tem um monólito aqui modular, você tira uma parte dela, essa parte que eu quero rodar no N2N, que essa parte aqui para mim é uma parte mais crítica e eu quero, digamos que, mais crítica sim, não no sentido para o sistema, tá? Mais crítica porque eu quero ter a observabilidade dela e ver como é que ele tá fazendo ali, né? Como é que tá tendo toda essa parte ali de extração, que a gente chama de Ethereum, né? Extract, Transform e Load. Eu extraio o dado, extraio aquele dado lá, transformo ele, depois eu carrego ele em outro lugar, né? O N2N é uma ferramenta perfeita para isso, funciona muito bem, tá? A gente também aqui já teve um vídeo ensinando como é que é se você escala, quem quiser usar o N2N como
apenas consumir uma API, a gente ensina como escalar aqui o N8N, tá, pessoal? E aqui, também não vou falar muito aqui das vantagens do N8N Vibe Code, tá? Depois vocês leem aqui, a gente tem um vídeo só sobre isso, tá? Só para deixar claro, tá? Outra coisa que a gente tem que deixar claro, pessoal, é que isso aqui é um recurso beta, perfeito? Então a gente não recomenda que você ponha isso daqui em produção. Por que que não é bom, Danilo? Porque se travar, imagine que o N8N, como eu falei aqui, ele pode não só criar, mas ele pode sobrescrever ali seus fluxos. Então, se você não tem a questão do backup e você não quer ter uma surpresa, você pedir ele para o N8N criar, ou você esqueceu, né? De pedir para o N8N, né? Criar ali um fluxozinho ali de teste, né? Ou criar uma pastazinha só para você ficar brincando ali e que ele não pode mexer em alguns fluxos, você pode ter uma surpresa dele apagar algum fluxo que está em produção, algum fluxo estava rodando, e o cliente vir aí te perturbar, tá bom? E na versão self-hosted, pessoal, ele tem acesso completo, ou seja, a gente não consegue fazer uma espécie de, olha, você pode acessar só esses fluxos aqui, você só pode acessar essas e essas features, né? Você não tem, digamos que, essa questão de menor privilégio, né? Uma questão de segurança, de liberar para IA só aquilo que você quer liberar. No self-hosted ele libera tudo. Você não escolhe o escopo, né? Você não escolhe o scope ali desse MCP. Perfeito? Então, pessoal, a gente agora vai falar aqui da instalação direto do MCP na ferramenta que você queira usar aí, tá? Então, o passo a passo tem nesse documento aqui do NMCP, você vai rolar até o final aqui em examples, tá? E aqui ele vai mostrando, ó, tem conexão com Lovable, tem conexão com Cloud Desktop, né? Vai ser o Cloud Code e por aí vai. Tem, por exemplo, também com Cloud Code direto ali no terminal, né? Tem também o Codex, que é o do GPT e por aí vai, tá? Como que a gente instala esse bendito? Primeiro passo, pessoal, que a gente vai fazer, a gente vai no nosso N8N, tá? Então vocês vão vir aqui nessa engrenagemzinha, foi na engrenagem, vai Instance Level MCP. Entrou aqui, eu habilito. Habilitei ele. A gente pode tanto fazer pro alf, ou seja, a gente vai passar essa URL. Passou essa URL lá no nosso cloud, ele vai devolver um URL, vai abrir um URL para a gente, como se fosse como a gente faz uma credencial do Google, uma credencial alfa, né? Google, Microsoft, com essas credenciais, né? E vai pedir para você logar. Vai pegar, vai logar ali e ele vai liberar o acesso para você. Perfeito? E o mais comum é por esse Access Token, né? Então você vai ter aqui ele vai liberar para você aqui um server URL, né? E vai liberar aqui um token, né? Você pode alterar. E aqui ele já tem um exemplozinho do MCP, tá? Essa partezinha aqui é o nosso nome do MCP que a gente vai dar. Aqui vai ter toda aquela URL que a gente falou. E aqui no headers tem Authorization Bearer, né? Bearer é portador. Então, aquele que está portando o seu token pode entrar. Lá ele. Dois, pessoal. Então vamos começar aqui pelo Cloud, tá? Você pode tanto vir aqui em mais conectores e gerenciar conectores, ele vai abrir, quanto você pode vir aqui direto no personalizar. Vai clicar em personalizar, conectores, tá? Ele vai abrir. Você vai criar um conector personalizado. Aqui você vai dar um nome. Então pode botar CNN, MCP, o nome que vocês quiserem, tá? Eu gosto de botar, pessoal, botar a nomenclatura aqui. Então, por exemplo, o nome do cliente primeiro, sei lá, o MCP e com o que que eu estou integrando aqui no N8N, para ficar visível aqui no cloud, que é o MCP do N8N, né? E é do cliente X, tá? Cliente X aqui. Muito cuidado quando vocês forem fazer. Eu tenho vários clientes, vou criar aqui várias contas. Vou botar aqui a moda do vou fazer, eu vejo depois. Muito cuidado, claro que ele não vai deixar você criar o N8N aqui com o mesmo nome, né? Mas muito cuidado quando vocês forem mexer, porque vocês podem mexer no N8N de um cliente achando que tá mexendo um do outro. E aí fazer uma salada ali, de repente você sobrescreveu as contas ali, misturou um cliente que estava falando de, sei lá, fazia SDR para quem vende produtos infantis e outro que vende produtos mais 18. Aí você troca ali, não seria interessante, tá? Então aqui, vou colocar aqui teste, tá? Esse URL, pessoal, é o que? É a URL que a gente tem aqui, tá? Então a gente acessou lá o nosso N2N, né? Vem Connection Details ou Alpha, copio aqui e eu colo bem aqui, tá? Vou adicionar e ele está aqui, esse danado. Então posso apertar aqui, ó, vincular, tá bom? E ele vai abrir aqui para mim uma tela para eu vincular com o N8N. É só apertar aqui Allow, né? Permitir, Success, volta aqui no meu N8N, dou um F5 aqui que eu não sei onde é que é. Vamos colocar aqui ver detalhes, ver se ele deixa. Aí, conectores. Ainda não vinculou.
pedindo para voltar lá pro Cláudio. Aí personalizar, pessoal, agora já está aqui o meu teste do N8N, tá? E aqui, pessoal, ele já mostra no Cloud Code algumas ferramentas, tá? Ferramentas somente leitura e ferramentas de gravação e exclusão. Então, vamos dar uma olhada aqui, o que que a gente pode fazer. Ó, pegar alguma execução. Tudo aquilo que for, por exemplo, pessoal, leitura, eu gosto de permitir, tá? Porque só leitura ele não vai, digamos, chegar e esculhambar o coreto, tá? Então, execução, eu quero que ele leia, não, quero deixar tudo que ele pedir para ele requerer informação. Aí você dá uma olhada aqui e vê o que, que você quer que ele permitir, para ele não ficar, digamos, que algumas pessoas acham, esse Cloud enche o saco, fica pedindo coisa que eu não entendo. Galera, é questão de segurança, tá? Não chega simplesmente e libera tudo aqui pro Cláudio, porque senão, principalmente aqui nessa parte de gravação e exclusão, porque ele vai só fazer sem te consultar. E muitas vezes a IA erra, né? Erra menos que a gente, pelo menos para algumas coisas. Vocês podem ter uma baita surpresa de só liberar o Cláudio ali para trabalhar. Perfeito? Então aqui, pessoal, ele pode pegar uma execução, ele pode pegar definições do Node, pessoal, isso aqui é muito interessante. Pegar a referência SDK também, como os nodes funcionam, muito interessante. Ele pega, pessoal, sugestão de nodes, então ele vai lá constar no MCP, olha, eu quero um node que faça assim, assim, assado. Ele vai voltar ali com a sugestão dos nodes, tá? Detalhes do workflow, ele pode pesquisar nas pastas, pode pesquisar nodes, pesquisar nos projetos, workflows e até validar algum workflow, tá? Ver se o workflow tá válido ou não. O JSON ali do workflow, perfeito? Ferramenta de gravação e exclusão, pessoal, que interessante. Ele consegue arquivar. Então o N8N já traz essa camada de segurança a mais, né? Ele não deleta de fato ali o workflow. Ele basicamente vai lá e arquiva. Então, o Cláudio apagou aqui, dá um jeito lá. Olha lá no filtro do seu N8N que tem como você pegar de volta, tá? Aquele fluxo que foi arquivado. E quem só arquivou ali o fluxo, quiser deletar de vez, filtra ali os fluxos que estão arquivados e deleta de vez, tá? Então ele pode criar um workflow a partir de código, né? Ele pode executar um workflow também, pode publicar, despublicar e fazer o update, tá? Nessa parte aqui de criar o workflow, pessoal, inclui aqui também a parte de documentação. Então ele pode criar aqueles sticky notes, tá? Aquelas notas adesivas ali, que fica ali, você escolhe a corzinha, você falar a corzinha, ele até coloca a cor ali para você. Perfeito? Então, instalação do Cloud Code é assim. Então, pessoal, dá uma lidinha aqui nessa parte das permissões aqui do Cláudio, tá? E a gente vai agora fazer ele pelo nosso terminal, tá? Então, qual a melhor forma de você fazer? Você pode abrir o seu terminal aqui, PowerShell mesmo, né? Então, aperta aqui o Windows, digita lá PowerShell, coloca aqui o primeiro que você achar, tá? Cuidado onde você vai subir abrir seu PowerShell, porque, por exemplo, aqui ele está abrindo no System32, tá? É uma pasta bem, digamos assim, sensível no seu Linux. Você pode fazer depois dar um CD, por exemplo, e trocar ali para onde você quiser. Você pode fazer o que também? Pode entrar, por exemplo, numa pasta que você tenha, que você queira rodar um projeto para testar. Clica aqui, ele vai te dar o caminho, tá? Dá um Ctrl C, venho aqui CD e eu colo. Dei um Enter, ele trocou aqui o caminho que eu estava. Então, antes eu estava na pasta Windows, CST32, agora eu estou na minha pasta de usuário, Danilo, Desktop, né? Desktop aqui é área de trabalho, projetos, MCP. Se você digitar aqui no terminal o PowerShell CLS, você limpa o seu terminal para deixar ele mais, digamos que, arrumadinho, tá? Então, vamos voltar aqui de novo à nossa documentação do Windows, pessoal. E a gente vai vir aqui, ó, Cloud Code. Ele está pedindo, você pode tanto fazer direto aqui para essa linha de comando, tá? Como você pode fazer aqui, pegando aquele mesmo... Alterando aqui o Cloud JSON, né? Como é que a gente vai fazer? Eu prefiro fazer por aqui. Então, eu copio aqui. Antes de jogar aqui para dentro, direto do meu terminal. O que eu, Danilo, gosto de fazer, tá? Então, pessoal, eu gosto antes de jogar no bloco de notas para a gente poder ver o que a gente está fazendo. Então, eu venho aqui e colei, tá? Eu gosto de deixar aqui na mesma linha, porque o Windows é um pouco mais chato ali do que o Linux. Então, aqui o que ele está falando, pessoal? Cloud MCP-Ed, tá? Ele está adicionado. Vamos abrir aqui. Deixar aqui um pouco maior para vocês enxergarem. Tá, então tá aqui. Cloud MCP-Edge, tá? Transporte aqui HTTP. Aqui é o nome do seu MCP. Então aqui lembra que a gente estava usando aquele padrão cliente MCP no 8N. Aqui eu vou colocar o teste 2. Salvo engano, pessoal, quando você roda isso daqui no seu Cloud Desktop, ele já replica aqui para o terminal.
Vamos ver aqui, ó, Cloud. Abrir aqui o meu Cloud. Enquanto ele abre aqui, a gente já vai pegando a... Aqui, já abriu já, coloco barra MCP e list. Porque ele vai listar todos os meus MCPs. Olha, já tá aqui, ó. Aquele que eu tinha que criar. Teste MCP N8N, tá? E já tá lá como conectado. Mas se você não tiver feito por aqui, pelo Cloud que ele, pelo Cloud Desktop, por exemplo, usuários Linux não têm acesso, a gente vai fazer agora de outra forma, tá? Então, vou vir aqui e vou alterar já aqui o nome da teste 2 para a gente não se confundir. Daqui até essa outra parte aqui, eu vou apagar e vou colar o meu link. Perfeito? Então, vem aqui Access Token, copio aqui, volto aqui no meu terminal. Terminal não. Aqui no meu bloco de notas e colei, tá? Depois a gente vai colar o quê? O nosso token. Perfeito? Então, venho aqui, copio o meu token. Lembrando, pessoal, copia isso aqui, salve em algum lugar, a gente recomenda ele usar o KeePass, salva no Notion, onde é que você quiser salvar, tá? Mas não perde isso aqui não, porque senão perdeu aqui, você vai ter que vir aqui e dar refresh. Então, se tem equipe com mais de uma pessoa usando ali, essa pessoa dá refresh ali, aí um fica perdendo conexão, o outro vai lá dar refresh também, e aí ninguém salva assim, ninguém salva nada, e fica todo mundo maluco sem poder trabalhar, perfeito? Então, vamos aqui, colei aqui, copiei aqui, e aí eu venho e substituo aqui, tá? Se vocês trocar esse espaço aqui, pode ser que dê problema, pode ser não, vai dar problema. Então, colei aqui, agora eu só venho aqui, Ctrl A, selecionei tudo, Ctrl C e vou executar lá no meu terminal. Então, vim aqui e dei o Enter. Então, aqui ele falou, ó, que deu, bonitinho, adicionou, tal, esse aqui, Authorization Bearer. Beleza, o que a gente vai fazer? Vamos dar aqui Cloud de novo. Vamos dar aqui um barra MCP list. É para ele ter dois agora, né? Então, ele tem aqui o teste 2, ele sobrescreveu aquele outro, né? Ele basicamente viu que era o mesmo ali, provavelmente, e só sobrescreveu que era o mesmo a URL aqui, tá? Enfim, a gente mostrou aqui as duas formas de conectar. Aí aqui, pessoal, o Cloud a gente não prefere ficar usando aqui nesse terminal, tá? Foi só para mostrar para vocês. A gente prefere rodar ele, sei lá, dentro de um cursor, dentro de uma IDE específica, tá? Pode ser, vamos rodar aqui no Antigravity. Também dá para instalar aqui essa parte do MCP no Antigravity, tá, pessoal? Cadê? Eu prefiro usar o cursor. Então, enquanto o curso abre aqui, a gente vai fazer um teste, pessoal. O que eu quero fazer? Eu quero fazer... falar para o Cloud abrir para mim, fazer para mim um workflow. Ele vai basicamente criar aquele forms ali do N20, né? E fazer uma espécie de onboarding dentro do meu Chatwood, tá? O que a gente pode já olhar aqui? Chatwood, Developers. Cadê Chatwood Developers aqui? Perfeito. E a gente já pode dar uma olhada aqui o que dá pra gente fazer. Por exemplo, a parte de contas. Parte de conta eu consigo pegar uma conta, eu consigo fazer um update em alguma conta, né? Listar aqui os agentes. Vamos ver Automation Rule, tem como fazer também. Aqui eu posso criar uma conta. Então, qual vai ser a minha ideia? Eu vou fazer para o N2N fazer uma espécie de formulário, a pessoa vai preencher, sei lá, nome, e-mail, eu vou tentar criar uma conta para ela lá usando aqui a própria API do Chatwood, perfeito? E a gente já pode também pedir para a IA, por exemplo, criar os atributos customizáveis, já pedir para ela, por exemplo, fazer um onboard de criação de conta e automatizar essa parte, tá? Vamos ver aqui como é que dá para a gente fazer. Então, eu vim aqui, Go, View, Terminal. Cadê? Aqui, novo terminal. Terminal aqui, Cláudio. E ele vai abrir aqui para mim, tá? Não vou explicar muita coisa. Vou só falar assim, tranquilo. É basicamente isso aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Um fluxo bem simples só para a gente ver como que ele vai trazer, né? A gente já trazendo aqui integração com um Node que não existe lá dentro do N8N, pelo menos não nativamente. Então aqui, o que ele está fazendo? Olha, ele já identificou, pessoal, que tem o MCP. O que ele está fazendo? Ele está pegando aquela SDK Reference, né? Que foi o que a gente viu aqui, ó. Ele está usando essa ferramenta aqui. Ele vai perguntar aqui, a gente vai dar um yes aqui. Depois, o que ele está fazendo aqui? Ele está procurando os nós. Qual nó que ele procurou? Ele procurou o nó de N2N Form Trigger e o HTTP Request.
e procurou esse nó aqui também chamado Chatwood. Perfeito? Aí ele tá pensando o que que ele vai fazer. Aí o que que ele identificou? Não há nó dedicado para o Chatwood, então a gente vai usar o HTTP Request, né? Como uma pessoa que sabe mexer minimamente no N2N faria. O que que ele tá fazendo agora? Ele tá pegando definição dos nós, ó, Getting Node Definitions, MCP, ele tá pegando aqui o Node ID, né? Pegou aqui o do Form Trigger e pegou aqui do HTTP Request, né? Aqui também ele tá pegando as definições, perfeito? Só repetiu ele em cima. O que mais que ele deu aqui? Ele tá pegando aqui o TypeScript dos nós. É basicamente isso aqui. Vamos dar um Enter. Autorizar ele a fazer essas coisas aqui. Você vê, pessoal, ele tá usando aqui as ferramentas direitinho, né? E você vê, ele tem, digamos assim, um certo modo de agir ali no MCP do Nintendo foi muito bem construído. Ele tá dizendo o que que ele vai fazer, né? Ele vai pegar aqui e gerar um formulário não web usando o N2N e passar as respostas ali pro workflow, né? Ó, tem tudo que precisa, vou escrever e validar o código do workflow. A gente pegou aqui um bem simples, pessoal, mas a ideia aqui, o que que você pode fazer, tá? Você pode usar, por exemplo, aquele nó do Google Drive e fazer o seguinte, ó, terminei aqui uma reunião com o cliente, você pode já pegar essa reunião, já extrair esses dados, né? Extrair dados, por exemplo, o nome da clínica, extrair como é que o cliente quer, fazer uma reunião de levantamento de requisitos, usa a IA para extrair, para pegar a transcrição, joga essa transcrição no Cloud Code, extrai tudo aqui, né? E fala para ele criar, por exemplo, um Node que toda vez que tiver uma transcrição nova na sua pasta X, ele já cria, já faz todo aquele onboard do Chatwood, né? Então, se ficou definido, eu vou usar aqui, pessoal que assistiu o curso assim de rastreio com WhatsApp, né? Você pode criar, já pedir para o Cloud aqui, né? Criar já os atributos customizáveis de campanha, conjunto de anúncio e anúncio, e vai ficar salvo lá no card do lead essas informações, né? Muito interessante. Aí, o que que ele fez aqui, ó? Tenho tudo que preciso. Ele usou aquela tool de validar o workflow, né? Se vocês forem ver, ele está aqui, Validate Workflow. Perfeito? Pegou aqui os nós, né? Os nós que ele está usando é o Form Trigger, o HTTP Request, né? Basicamente isso daqui que ele precisa, que vai ser 2 nós ali. Vai escrever e validar o workflow. Ó, usou o validar aqui. Tá validando. E vamos dar o Enter aqui. Lembrando que eu falei para ele que eu não ia passar a URL do Chatwood aqui e nem ia passar a API Key, né? Ó, agora ele chamou o Create Workflow. Provavelmente deu alguma coisa lá errado. Beleza. Aí tem aqui alguns comandos que provavelmente vêm lá do MCP, tá? Então, por exemplo, ele criou aqui o workflow no N2N, validou, perfeito, e salvou ali. E tá falando aqui para sempre validar o workflow antes, né? Agora acho que já deu, e já deu os próximos passos, né? O que fazer agora no N2N? No nó criar contato chatwood, edite os dois valores, que é o URL e o access token. Então provavelmente isso aqui deve ser um edit fields, né? Que ele já deixou muito bem organizado, tá? Boa, digamos que uma boa prática no N2N, né? E já mostrou até aqui como é que você encontra, né? Essas, essa parte aqui do Account ID e do API Key, né? O endpoint chamado será esse daqui com nome e e-mail do formulário. Então, vamos aqui no nosso N8N. Vamos dar aqui um belo do F5. Olha, ele criou aqui, olha, ele criou até o nome e já deixou aqui habilitado com o MCP para ele poder mexer, né? Então, tá aqui formulário, a origem e o destino, né? Então, tá aqui, pessoal. Criou aqui o formulário. Vamos ver aqui como é que tá a carinha desse formulário, danado. Provavelmente eu não ativei esse negócio. Perfeito, vamos aqui executar o workflow. Aqui ele abriu bonitinho. Foi o que eu pedi, né? Nome, clínica e e-mail aqui, sei lá, teste, aquele e-mail que todo mundo já usou, teste@teste.com. Ele não vai dar certo no fluxo, por quê? Porque eu não coloquei ainda o do N2N aqui. Foi lá, ele salvou aqui, mas deu problema no Node, né? Aqui ele não conseguiu, tá?
O que que é importante aqui, pessoal, a gente fazer? Vou pedir para ele ajustar. Eu achei que ele tinha feito, mas ele não fez. Criar um nó 7 antes, né? Então, vou colocar aqui. Ajuste o fluxo no chat. Perfeito? A gente já pode dar uma olhada aqui no nosso API aqui do Chatwood, né? Então, o que que ele precisa? Ele precisa basicamente que é um post, né? Plataforma, API, accounts. Então, precisa basicamente que o require, né? É basicamente o API Access Token, né? Então, ele vai precisar basicamente isso. Aí aqui a gente tem, por exemplo, aqui o nome, que ele vai receber lá de parâmetro, né? No body. Ele vai receber o nome daquela conta, vai receber o locale, né? Ou seja, a língua daquilo lá, vai ser inglês, português e por aí vai. Domínio, acho que isso aqui não precisa. O e-mail de suporte, o status, limites e aqui alguns atributos customizáveis ali da conta. Perfeito. Lembrando que era bom também ele já criar o account user, né? Já vamos pedir para ele ajustar isso daí também. Tá, o que que ele fez aqui? Pegou a definição do base set, né? O nosso de base aqui do N2N, pegou o set. O edit fields. Aí ele agora tá chamando aqui a API do Chatwood. Aí chamou aqui também o swag ali do Chatwood, né? É importante, pessoal, que vocês parem, tentem ler, entender o meu Cloud aqui tá tentando fazer, né? Às vezes ele quer criar uma pasta, às vezes ele quer deletar pasta, nem tanto, porque ele vai ter mais cuidado com isso daqui. Mas é bom vocês entenderem. Aí ele tá lá buscando. Você vê que ele buscou a página certinha, né? Developers do Chatwood. Ele tá verificando se realmente precisa de mais coisa ou não. Lá, tô lendo na documentação ali do Chatwood. Né? Você poderia ter passado para ele o endpoint já direto. Tá, que ele tá fazendo aqui? Ele tá fazendo aqui um Python. Tá, abriu aqui o Swagger. Pegou aqui esse path aqui. Eu não acho que é bem por aqui não. Tô tentando pegar os contatos, ó. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Só que dando um enter sem explicar é muita coisa pro vídeo não ficar tão chato. O editor vai acelerar essa parte aqui pra nós. Aqui, pessoal, ele tá trazendo informação que eu considero que não é bem, digamos, da forma que precisa, tá? Só quero que ele clique uma conta lá no Chatwood, né? É claro que eu posso pedir mais coisas, esse onboard, né? Pedir já para criar usuário, por exemplo, da secretária, né? E por aí vai, né? Mas ele, por exemplo, aqui, ele tá falando aqui que o Chatbot exige um Inbox ID. Só que esse Inbox ID, para criar conta, não é preciso, né? Vamos ver o que ele vai aprontar aqui, esse danado. Entendeu? Que ele vai atualizar aqui o workflow que já existe lá, né? Se vocês quiserem, pessoal, deixar o versionamento, pode falar para ele, ó. Toda vez que você for mexer num fluxo, troque ele para versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, né? Para você ver o que ele foi alterando ali, tá? Ele já pegou aqui o workflow ID. Perfeito? Ele está ensinando aqui como é que a gente deve fazer. Então vamos voltar aqui no nosso N8N. Vamos dar aqui um F5. E vamos ver o que foi que ele trouxe aqui pra gente. Ó, trouxe aqui config chatwood, deixou tudo bonitinho, ó. Já deixou aqui até um exemplo, API key, account ID e o inbox ID. Vamos ver o que ele tá trazendo, ó. Tá vendo? Ele entendeu errado, ele entendeu que era para criar um contato. Beleza? Poderia ter parado ali, ele dado redirecionado ele para não ficar perdendo esse tempo todo, mas só queria mostrar para vocês que é aquela coisa que a gente fala no Vibe Code, né? Que a gente até usa digamos assim, aquela história do exorcismo, né? Você só consegue exorcizar ali se você souber descrever o problema. Eu descrevi o problema aqui. Não acredito que eu tenha escrito de uma maneira muito, muito estranha, mas ele entendeu que era para criar um contato, né? Não foi isso que eu falei. Mas enfim, é sempre bom, pessoal, vocês serem bem claros ali com a IA, tá? E eu não gosto de trabalhar a IA direto aqui nesse modo agente, eu gosto de usar aquele spec kit, deixar ele, digamos assim, a gente levantar bem os requisitos ali com ele, ele vai criar uma porrada de documentação. Claro que para coisa simples assim talvez não precise, né? Mas ele vai criar uma porrada de documentação
e diminuir a taxa de erro, ele vai sempre usar a minha especificação como a minha bússola, o norte ali, para a gente poder ajustar, né? Então aqui ajuste o fluxo era para criar uma conta no Chatwood e não criar um contato. O endpoint é esse. E aí eu já vim aqui para ele, taco aqui, ó, create account. Perfeito. Endpoint é esse. Aqui ele já, endpoint é esse. Além disso, quero que crie um user account. Aqui, se eu puder ajudar ele, eu já ajudo, né? Então aqui o user, account user, né? Aí aqui ele vai precisar, então ele vai primeiro fazer o que? Ele cria um account vai retornar aqui um account ID, depois do account ID, ele usa esse account ID aqui e gera o account user, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Esse create user aqui, ó. Então primeiro tem que usar o create user, depois usar um account ID. Vamos passar aqui para ele? Vamos ver aqui se ele descobre. Quero que ele diz cria um user account. Vou passar aqui já o meu create account user. Se ele vai entender. Isso aqui é para colar. Será que antes eu preciso criar user? Será que antes de criar eu preciso criar? Cadê? Aqui tem o create user e vamos passar para ele também essa informação, tá? Vamos dar aqui o enter, é essa hora que você vai tomar um café, vai lavar uma louça, espera ele responder. Perfeito? A gente vai acelerar aqui o vídeo e vocês apreciem o Cloud Coach trabalhando. Aí aqui, pessoal, ele confirmou, tá? O que eu já lendo aqui a API aqui por cima agora, nunca tinha lido essa parte do account ID, tá? Acredite em mim. O que ele faz? Então ele vai criar um account, tá? Vai ter o formulário, ele vai criar um account, depois ele vai criar o user, depois vai criar um account user, perfeito? Aqui, pedi para ele, liberei para ele usar o Validate Workflow, né? Do MCP aqui, sem ficar perguntando. Eu sou um pouco chato com a questão de permissão, tá? Não gosto de deixar ele permitir nada, não. Gosto de parar ali o que ele tá fazendo. Demora mais, mas é até bom porque você aprende, né? Como é que a IA pensa, pode até cortar alguns caminhos, né? Já que ela já vai por esse caminho aqui, eu já falo pra ela, ó. Já sei que ela vai perguntar isso lá na frente, já falo, não quero que você faça isso. Aqui, validou. Então tá aqui, pessoal. A forma aqui como ele fez, tá? Aqui deu aqui uma atenção, plataformas, 3 endpoints da plataforma API que exige um token especial, né? Né? Não é bem por aí não, mas enfim. E aqui ele coleta aqui esses dois, né? Então ele já te pediu aqui para criar, você, pro camarada dizer se ele vai ser administrador ou vai ser agente. Depois a gente fala para eles que como a gente vai passar, por exemplo, pro dono ali, né? Até a gente pode até, eu acho melhor, né? Já pegar uma transcrição e já puxar isso da transcrição sem ficar pedindo pro cara logar ali no formulário, né? Mas que é só para teste, mostrar para vocês o uso do MCP, né? Então vamos lá aqui no nosso N8N, vamos ver como ele trouxe aqui pra gente. Então, pessoal, esse foi o fluxo que ele criou, tá? Eu só dei aqui um F5. Então, aqui no formulário, o que ele está trazendo, tá? Ele está trazendo aqui o e-mail, nome, senha, função, e ele tem aqui algumas outras opções aqui, tá? Tem a função aqui drop-down, né? Então vai ter aqui administrador, agente. Perfeito? Aí aqui de configuração, aqui é só a configuração de chat utilizou bonitinho, igual a gente quer fazer mesmo. Aí aqui já tem algumas coisas que também está normal. Mas aqui tem uma coisa que ficou errada, que é o quê? Aqui na senha, se a gente for ver a senha, ele tem que puxar de onde? Ele tem que puxar
desse meu formulário de cadastro. Ele está puxando do config chatbot que não tem essa informação aqui. Perfeito? Mas não é nada que você não consiga ajustar. Executa o fluxo, vai lá e arrasta para cá. Perfeito? Vamos ver o que mais que ele fez aqui de errado. Criar account user. Aqui também, se criar user ID, ele traz do nome anterior, né? Então ele cria o primeiro user ID para depois transformar ele no account user, né? Aí tem que ter um role, tem que ver se está direitinho, igual a documentação lá do Chatwood, perfeito? O que a gente vai pedir agora? Vamos pedir para ele documentar. Documente o fluxo usando stick notes e o description do workflow. Então agora ele vai pegar aqui o Command Guidelines ali, né? Para ele ver essa questão dos comentários, perfeito? Essa parte que acho que ele não vai demorar tanto, não. Aqui, pessoal, parando aqui só para explicar algumas coisas, que ele vai mostrando quantos tokens aqui ele foi trazendo, né? Enfim, muito cuidado quando vocês pedirem para ele fazer um fluxo muito grande. Por quê? Porque ele pode baixar, digamos que, referência de vários nós. Perfeito? Ele vai pegar aquela referência de vários nós, pegar esse decada, como é que funciona aquilo ali. Vai puxar tudo isso aqui, ele pode estourar a janela de contexto ali rapidamente do seu cloud, tá? Então pede para ele fazer em etapas. Ó, primeiro cria aqui o webhook que vai, sei lá, gerenciar ali a parte da Evolution e criar um normalizar dados. Foi lá, normalizou. Vai fazendo passo a passo, vai fazendo. Agora você tem que fazer um buff, agora você tem que fazer assim, tem que fazer assado, tá? Vai fazendo ali em caixinhas e planeja antes, tá? O fluxo tô fazendo aqui no modo muito louco aqui. Mas não faça assim não. O uso de tokens de você agradece bastante. Aqui, ó. Ele já mostrou aqui que tá usando aqui, ó, 3.800 tokens, né? Aqui ele foi lá, fez, tá aqui, ó, visão geral. Ele criou aqui os stick nodes, então tem um verde, azul e o roxo. Cobre todos os nós, dependendo da configuração de chatbot e os três nós. Vamos ver como é que ficou isso daqui, tá? Então vamos dar aqui o F5. Eu acho que não vai ficar direitinho não, ele deu uma bagunçada, tá? Por que que isso acontece? Acho que isso aqui é muito mais a questão do N8N do que do próprio Cloud, tá? Então ele falou pra gente fazer assim, né? Esse aqui cobrindo tudo. Esse daqui cobrindo esse daqui. A gente tá cobrindo só esse daqui, tá? E esse daqui cobrindo esses. Ficou pior do que a IA fez, mas vocês estão entendendo aí, né? Então, ele tá aqui chamando aqui bonitinho, tá? Não falei pra ele fazer aqueles ajustes lá, pessoal, só pra não ficar tomando nosso tempo aqui, beleza? Podemos cortar mais aqui, mas já não fica tão bom. Aqui, acho que assim tá. Está melhor. Vou dar uma arrastada aqui, isola esse daqui aqui. Ó, vocês estão me vendo fazer perfumaria, coisa que eu detesto. Esse daqui, ó lá, agora ficou bonito, pô. Pô, ó lá, se não. Gostaram, né? E perfeito, pessoal. Então a gente já mostramos aqui como é que configura o cloud, tá? Principalmente ali num terminal. Você pode usar até o próprio terminal aqui, pessoal, do cursor, do antiquário. Você pode instalar direto ali, tá? Como você pode também vir aqui fazer a gestão dos seus MCPs ali, da ideia que você estiver usando. Perfeito? Você também pode usar aqui direto no seu cloud aqui, né? Que ele vai fazer funcionar, perfeito? Pode ir direto aqui no Cloud Code aqui, que ele vai fazer funcionar. Tranquilo?
Então, pessoal, esse foi o nosso, digamos assim, nossos 2 centavos do MCP com o N2N, tá? Integrando aqui. A gente integrou o Cloud Code, que é o que o pessoal tá mais usando, né? Mas dá para você integrar, como a gente viu ali, com o Lovable, dá para você integrar, por exemplo, com o Codex, que é do GPT, né? É o Cloud Code ali do GPT, e com várias outras ferramentas, perfeito? A gente recomenda que a gente vai fazendo um outro vídeo, tá, pessoal? Ensinando a fazer usando o Spec Kit, tá? Deixar algo, só que assim, a gente só recomenda para fluxos realmente mais, digamos que mais complexos, tá? Então, se você quiser, né, trocar ideia sobre essa aula, conversar mais, pedir alguma dúvida, eu tentei fazer assim, não deu certo, entra na nossa comunidade, tá? Uma comunidade lá no WhatsApp, você vai lá, você tem acesso a alguns fluxos que a gente já tem aqui nas aulas, né? Então dá uma olhada aí nas aulas, vê qual fluxo que te interessa, ele vai estar lá na nossa comunidade. E você também vai. É uma comunidade que os donos estão lá, né? Eu e o Gabriel estamos lá na comunidade, né? Uma comunidade que você vai ser atendido por amigo, que a própria comunidade ali se serve, né? A gente realmente está ali tirando dúvida todos os dias. Perfeito, pessoal? Então, até a próxima. Lembra de curtir, compartilhar, seguir, mandar para o colega, mandar para aquele seu amigo que tentou rodar no Twin, não deu certo de jeito nenhum. Assim, tem que saber pedir, tem que pelo menos saber o que você está pedindo, né? Você viu que aqui que a gente deu uma esmiuçada é melhor só para ajudar a IA, né? Para ela não ficar gastando mais tokens, né? A gente cortou esse caminho aí. Mas enfim, até a próxima.